Conferência de Inverno de 2025 em Stuttgart, Alemanha. Tema geral da conferência: a excelência do nosso proceder no Reino de Deus. Mensagem 1: Desejar herdar o Reino de Deus. Leitura bíblica: 1 Pedro 1, versículo de 1 a 4. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pai, nós te agradecemos por esta nova conferência, por este tempo. Ó Pai, oramos para que você nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Sim, você quer falar através do seu Espírito para a sua congregação. Você quer nos preparar para o seu retorno, Senhor. E oramos para que você alinhe nossos corações, para que estejamos prontos para Ti. Ó Senhor, e caminhe de uma maneira que satisfaça, que esteja de acordo com o vosso proceder no reino de Deus. A excelência do nosso proceder no reino de Deus. Sim, na preparação para esta conferência, tivemos um forte desejo de falar sobre o reino de Deus. Por um lado, ver que já vivemos hoje no reino de Deus. E por outro lado, também tendo consciência que este reino também virá de forma visível. E deveríamos ser nós a herdá-lo. Nosso Deus é um rei. Nosso pai e ao mesmo tempo um rei. Um governante de todos os governantes. Ele é dono de tudo. E esse é o nosso Pai. Não sei até que ponto estamos conscientes do tipo de Pai que temos, que é dono de tudo. E Ele quer que herdemos seu reino como seus filhos. Na verdade, isso é bastante normal. Quem herda se você deixar algo para trás? Os filhos. Eles estão destinados a herdar o que seus pais possuem. E Deus também nos mencionou para possuirmos o seu reino. Hoje o seu reino ainda está escondido aqui nesta terra. Sabemos que existe um adversário de Deus que disputa com ele essa terra. O diabo também é chamado de governante, o príncipe deste mundo. E ele gostaria de mantê-la por mais algum tempo. Mas estamos destinados a dominar esta terra. Acabar com o domínio de Satanás nesta terra para que o reino de Deus possa tornar-se visível.
Isto é o que devemos fazer. Foi para isso que Deus criou o homem. Acho que quase todos nós conhecemos essas palavras que Deus disse quando criou o homem. Ele diz: sim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e eles governarão a terra. Neste ponto, a queda de Satanás já havia ocorrido. Ele já existia como uma cobra. E ele já sabia contra quem queria e contra quem agiria. Ele imediatamente tentou atacar o humano. Não tão óbvio, mas com astúcia. Mas porque ele sabe que o homem está determinado a trazer este governo de volta ao governo de Deus, esta terra novamente sob o governo de Deus. Isto é o que Deus pretendia que o homem fizesse, definitivamente nós, e é por isso que o diabo não gosta de nós e tenta nos dissuadir desse objetivo. E é por isso que não é tão fácil adquirir essa herança. Há alguém que quer usar a astúcia para tirar isso de nós e quer nos impedir de herdar. E é por isso que é bom termos uma posição clara. Queremos herdar o reino de Deus. Isso não deveria ser qualquer coisa para nós. Talvez em algum momento isso acontecerá. Não, essa é a minha preocupação esta noite. Nós estamos destinados a herdar essa terra, possuir o reino de Deus. É para isso que realmente fomos feitos. Mas como diz 2 Pedro 2:1, devemos ser diligentes em estabelecer a nossa vocação e eleição. Existe o perigo de tropeçarmos e perdermos este reino. Esta advertência é repetida diversas vezes na Escritura. E é por isso que é importante termos uma certa sobriedade aqui também. Realmente temos que saber o que queremos. Para alcançar esta herança, ela também deve ser importante para nós. Se não nos importamos e não temos o foco nisso, existe um risco muito grande de acabarmos perdendo. E sim, essa é, em poucas palavras, a minha principal preocupação nessa primeira reunião. Queremos herdar o reino de Deus? Você diz amém a isso? Você quer herdar o reino de Deus? Amém. Como já dissemos, quando tivemos essa preocupação sobre a mensagem, também perguntamos qual trecho das Escrituras iríamos usar. E sentimos que deveríamos escolher a Epístola de Pedro. Começamos com a primeira carta de Pedro. Espero que continuemos com isso, porque percebemos que não conseguiremos passar por essa conferência e não queremos apenas pular algumas coisas, mas vamos reservar um tempo para entrar no que o Senhor quer nos falar aqui. E acho que é muito atual e também fala com cada um de nós. E foi, na verdade, a primeira vez que percebi para quem Pedro estava escrevendo esta carta. Devo admitir que muitas vezes pulei esses 2 primeiros versículos. Den ersten Petrusbrief, ich habe gerne angefangen bei Vers 3 zu lesen, weil der so wunderbar ist. Alles zum Leben. Geralmente eu começo a ler a partir do versículo 3. Aber auch dort ging es mir genauso. Oft da hatten wir auch so einen Abschnitt,
man fängt oft so ab Vers 3 an, ja. Então vamos ler Aber auch die ersten beiden Verse sind mir sehr kostbar geworden. os dois primeiros versículos de 1 Pedro 1. Da steht nämlich Petrus, ein Ali, Apostel Jesu Christi, Pedro, den apóstolo de Jesus auserwählten Cristo, aos Fremdlingen. eleitos que são Er forasteiros. schreibt an auserwählte Ele escreve Fremdlinge. para Von forasteiros diesen escolhidos. Fremdlingen redet er Ele immer fala wieder in diesem sobre Brief. esse forasteiro Er redet von repetidas unserer vezes. Fremdlingschaft. Ele fala Wir sobre sind nossa Fremdlinge und estranheza como Pilger. estrangeiros e peregrinos. Darf ich euch fragen, fühlt Posso ihr euch perguntar-lhe, você se angesprochen, sente wenn abordado Petrus quando schreibt, er Pedro schreibt den escreve o que está auserwählten escrevendo Fremdlingen? Spricht aos euch das forasteiros an? escolhidos? Isso Sagt atrai er, ja. você? Ele Amen. diz, amém. Wir sind vielleicht nicht aus Podemos não Pontus oder ser Galatien, do hier sind wir Ponto ou aus da Galácia. Aalen und Basel Aqui und somos der de Schweiz Alan, und de aus Basileia, Italien Suíça, und aus Itália e da Polen, Polônia, aus wunderbar vielen Orten. de Es muitos ist eigentlich egal, lugares. aus welchem Ort wir Realmente não sind, importa de onde viemos, denn porque wir sind lá nicht não dort nos zu sentimos em Hause. casa. Na Wir sind verdade, eigentlich nicht não somos de Aalener Alan ou da oder Suíça. Schweizer. Wo gehören wir denn hin? Onde nós Was ist pertencemos? denn eure Staatsbürgerschaft, Qual é a nossa eure cidadania? wahre Staatsbürgerschaft? Sua Zu welchem Reich verdadeira gehört ihr? cidadania? Qual o reino que Darf ich você fragen? pertence? Posso Was perguntar ist qual eure que é a sua Bürgerschaft? cidadania? In den Himmel. Nos Halleluja. céus. Nossa Unsere cidadania vem dos Bürgerschaft céus. ist Nossa himmlisch. cidadania é celestial. Wir sind heute Já schon somos cidadãos Bürger dieses deste Reiches. Ja? império hoje. Philipper 3, Vers Podemos 20. ir Können wir brevemente mal para kurz Filipenses aufschlagen? 3, versículo 20. Wer Se você, Wer vê, sich se da você se vê no versículo, sieht in leia dem junto. Vers, lese mit. Wer sagt, es trifft auch auf ihn zu, dann lasst Quem uns das disser lesen, que isso se egal welche aplica a Sprache. você, por favor, leia Denn junto. unsere Bürgerschaft Pois a ist nossa in den pátria Himmel, está nos von céus, wo wir de onde auch também sehnlich einen aguardamos Retter o Salvador, erwarten, den o Senhor Herrn Jesus Jesus Cristo. Christus. Und 21 auch, ja. Ao 21 também. Der den Leib O qual unserer transformará o Niedrigkeit nosso corpo de umwandeln wird, humilhação dass para er ser gleich igual ao sei dem corpo Leib da sua seiner glória, Herrlichkeit, segundo a eficácia do nach der poder Wirkung que ele des, tem der de sich até auch subordinar alle a Dinge si untertan todas as machen coisas. kann. Halleluja. Aleluia. Es ist gut, diese Verse É zu bom genießen, aproveitar esses versículos bewusst für sich zu conscientemente nehmen. para levar Meine para você Bürgerschaft ist a in den Himmel. cidadania que está no céu. Und ja, wir erwarten auch Também esperamos unseren pelo Herrn. nosso Senhor. Esta Diese, cidadania diese ainda hoje Bürgerschaft ist heute está noch muito sehr escondida. verborgen. Você pode Äußerlich ver sieht isso man lá, das nicht. lá de fora. Aber Mas quando wo haben wir diese, aceitamos wann haben wir essa diese cidadania, Bürgerschaft angenommen? quando você foi Wann bist du transferido para o versetzt reino dos worden céus, in das Reich tornou-se der cidadão, Himmel, ein Bürger geworden? Was würdest du sagen, Timo? o que você diria, Genau, Timo? in der Wiedergeburt. Ja? Exatamente, no Durch Glaube renascimento, und Taufe. através da Ich fé e denke, do da gehört batismo. auch wirklich die Taufe Acho hinzu. que o batismo Ja. também pertence a esse lugar. Diesen Anteil an dem Reich braucht auch unsere Taufe in das Reich. E a Hineinversetzt. participação neste reino in dieses exige Reich. também o batismo, exige a Wenn du glaubst transferência und para getauft este bist, reino. dann kannst du mit Sicherheit sagen, Quando você ich bin crê e ein é Bürger batizado, então des você Reiches pode der certamente Himmel. dizer que é um cidadão do reino dos céus. Amen, Herr Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vielleicht noch eine Stelle, E talvez em outro versículo, Johannes João 17, Vers 17, 14 bis 17, 14 a 17. können wir auch nochmal lesen. Bem podemos ler isso juntos. Ich habe ihnen dein Wort Eu lhes tenho gegeben, dado a tua und die palavra, Welt hat sie e o gehasst, mundo os odiou, weil sie nicht porque von der eles Welt não sind, são do mundo, so wie ich como nicht também von der eu não Welt sou. bin. Ich bitte nicht, Não dass peço du que sie os aus der tires do Welt mundo, wegnimmst, e sim sondern que os dass du guardes sie do mal. bewahrst vor dem Bösen.
Sie Eles sind não são nicht do von der mundo, Welt, como também so eu wie não ich sou. nicht von der Welt Santifica-os na bin. verdade, a tua Heilige palavra sie é a in der verdade. Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Finde wunderbar. Der Herr wiederholt Acho das hier maravilhoso, o zweimal. Senhor repete isso duas Sie vezes sind aqui. nicht von der Welt, Eles não so são wie do ich mundo, nicht von der assim Welt bin. como eu não sou do mundo. Ich glaube, es war gut, dass Acho que es foi bom zweimal ele ter gesagt hat. dito isso duas Vielleicht vezes. Talvez denken wir, estejamos überlesen wir das negligenciando ein isso um bisschen. Es pouco. ist wirklich Realmente gar nicht so einfach, não é das tão zu fassen. fácil entender. Wir sind nicht Nós von der não Welt. somos do mundo. Äußerlich, dem Fleisch Exteriormente, nach, segundo a ja, carne, sim, sind wir in nascemos diese neste Welt mundo. geboren. Mas Aber wir sind nascemos de novo. wiedergeboren. Unser Nós Geist fomos ist nicht von dieser Welt. regenerados. Nosso Durch die espírito não é deste Wiedergeburt haben mundo. wir ein Leben, Através do das nicht renascimento, von temos dieser uma Welt vida ist. que não é deste mundo. E ainda Und assim, doch ainda sind wir noch estamos in neste dieser mundo. Welt. Der Herr O hat uns Senhor não nicht nos gleich tirou weggenommen. imediatamente, mas Nicht nos sofort alcançou mit der Wiedergeburt imediatamente com o entrückt, novo nascimento. sondern wir sind Mas noch ainda in einer estamos Welt num und só mundo, ja, e hier sim, kommt auch schon o der Konflikt conflito zum já está Ausdruck. expresso aqui. Este mundo Diese não é Welt ist gentil uns nicht conosco. O freundlich Senhor gesinnt. até diz que o mundo os Der Herr sagt odiava, sogar, die Welt hat sie gehasst. porque o Weil die Welt mundo merkt, percebe que dass aqui wir somos um ein corpo Fremdkörper estranho, sind não hier. cabemos neste mundo. Wir passen nicht zu dieser Welt. Manchmal wollen wir uns Às der vezes Welt podemos vielleicht querer nos anpassen, adaptar ao mundo weil es porque não é nicht so tão angenehm ist, wenn man agradável so merkt, quando ich você bin percebe que eigentlich na anders. verdade é Ja, das ist diferente. immer so ein bisschen É sempre um schwierig, pouco wenn difícil man quando wo você ist und está em man algum merkt, lugar e eigentlich bin ich percebe que hier você é o fremd. estranho ali. Ich bin hier, irgendwie gehöre ich nicht so Estou richtig aqui de hierher. alguma forma, não pertenço Aber a esse so ist lugar. das. Ja? Mas é assim que é. Und E vielleicht talvez versuchen wir tentemos dann ser hier mais so zu sein parecidos wie die com o Welt, aber mundo, das wäre nicht gut. mas isso não é Das Wort bom. sagt auch, passt euch nicht A palavra dieser também Welt an. diz: não se Ja. conforme com este mundo. Vielmehr Pelo sollen wir contrário, umgewandelt werden, devemos ser wie das transformados à Bild imagem de Christi. Cristo. Ja, das ist wirklich E wichtig, sim, isso é muito dass wir importante, das Reich que erben können. possamos herdar o reino. Braucht es Isso einen Prozess precisa in de unserer um Seele. Ja. processo na nossa alma. Das Fleisch, das Sim, a gefallene carne Fleisch, das wir caída auch que noch ainda haben, temos das sente-se fühlt muito sich sehr wohl in der confortável no Welt. mundo, certo? Das gefallene Fleisch A entspricht carne dieser caída Welt. corresponde a este mundo, Aber der geistliche mas Mensch o in homem uns espiritual que existe em nós não entspricht corresponde ao nicht der mundo Welt und fühlt sich nicht e der não Welt sente que zugehörig. pertence ao mundo. Ele tem Er hat eine andere uma Natur. natureza diferente Und diese e Natur essa soll in natureza uns wachsen. deve crescer dentro de nós. Das ist, was Gott É wirklich isso que möchte Deus an realmente seinen quer dos Kindern, seus dass filhos, diese que esta andere outra Natur, die nicht natureza von que der não Welt é do ist mundo e und que die dieser Welt simplesmente einfach auch não nicht corresponde a entspricht, este mundo, diese essa Natur, natureza deve die soll crescer in dentro uns de wachsen. nós. Isto é o que Deus Das quer wünscht de sich Gott todos os seus von allen filhos. seinen Kindern. Und das ist sehr wichtig, E isto é muito importante denn Fleisch und Blut porque carne e können das sangue Reich Gottes não nicht podem erben. herdar o reino de Die Deus. fleischliche Natur wird A nicht natureza das Reich carnal Gottes não erben, herdará no reino de Deus, sondern die geistliche mas Natur. sim a natureza espiritual. Da können wir Gottes Reich Lá erben. Und poderemos deshalb herdar ist o es so reino de wichtig, dass Deus. wir lernen, E é por isso que é heute tão schon durch importante den que Geist aprendamos a zu leben. viver no Espírito Und es soll hoje. uns nichts E não ausmachen, deveria importar wenn para das nós se é anders ist, als die diferente da Welt ist. forma como Ja, o mundo é. das Isso ist não é uma kein desvantagem, Nachteil. isso não é ruim, Das ist isso é nicht uma coisa schlecht. boa. Das ist gut so. Ja. Ich freue mich, dass Fico zum Beispiel feliz que auch meus meine filhos, por Kinder, die haben exemplo, dieses têm Leben, essa vida e die merken percebam schon na in der escola Schule, que die são sind anders diferentes als dos ihre colegas. Klassenkameraden. Ja? Sie reden anders Eles und falam sie de maneira wundern sich manchmal, diferente warum e às benutzen vezes die se andere perguntam por que Schimpfwörter. os outros Ja? usam palavrões. Irgendwie, De alguma das will ich nicht forma, benutzen. Ist so schön, ja? Es ist gar é nicht tão so davon lindo. abhängig, wie alt bist Realmente não du, ja? depende de Wenn quantos du anos das você Leben tem. Gottes Se hast você und tem a vielleicht vida de einfach wie ein Deus, Kind
diesem Leben Gottes Raum gibst, du Se wirst você der merken, espaço a Deus es nessa ist vida, perceberá anders. que é diferente. E eu sempre Und incentivo ich meus filhos e ermutige dann digo: immer wieder auch isso é bom. meine Bom que Kinder não und sage, seja ja, normal para das ist você. gut so, dass es für dich nicht normal ist. Lass dich nicht stören, Não dass die deixe anderen que das as outras machen. pessoas façam Das isso können wir te, können nicht die te ganze Welt incomodar. verändern, Não podemos mudar o mundo ja, inteiro, mas não aber wir sollen devemos uns dem nos Herrn adaptar ao anpassen. mundo. Und Herr Jesus, ja, E, ó Senhor Jesus, vielmehr sagt der Herr auch o Senhor diz repetidas immer vezes wieder nesta in diesem epístola de Petrusbrief wird Pedro, das auch zitiert. que Der Herr diz sagt, que o Senhor ihr deve, sollt heilig que sein, nós devemos ser denn ich santos bin heilig. como o Wir können da Senhor é vielleicht santo. kurz hinspringen. Talvez In 1. podemos Petrus voltar 1, para Pedro 1, Vers 15, versículo 15. genau, oder wir können, ja, passt jetzt Podemos sehr gut, ler wir können von do 14, 1. versículo Petrus 1, 14 14 bis ao 16 16. 1 lesen. Pedro 1, 14 ao 16. Passt euch als Kinder des Como Gehorsams filhos da nicht wie obediência, früher não in vos eurer amoldeis às Unwissenheit paixões que den Begierden tinhais an, sondern wie anteriormente na der vossa Heilige, der ignorância. euch Pelo berufen contrário, hat, segundo é werdet santo auch aquele ihr que vos heilig chamou, in tornai-vos eurem santos também ganzen vós Wandel. mesmos Denn em es todo o steht vosso geschrieben, procedimento. ihr Porque sollt escrito heilig está: sein, sede denn santos, ich bin porque eu heilig. sou santo. Das hat Gott gesagt zu Deus seinem disse Volk isso ao schon seu im povo no Antigo Alten Testament, Testamento, hat quando als er chamou o das Volk povo para gerufen fora do hat Egito. aus Eles Ägypten. também não conheciam esse Sie kannten Deus. auch ihren Gott nicht. Ja, sie haben sogar ihre Eles Götzen noch levaram mitgenommen. consigo os seus Und es hat ídolos, nur ein paar e Tage demorou gedauert, war apenas Mose alguns weg dias auf até que dem Berg. Moisés Was haben sie subisse a gemacht? montanha Ein Götzen gemacht. e eles tivessem feito um Dacht, ídolo. wo ist der Mose? Wir Ah, sehen ihn onde nicht. está Moisés? Wir brauchen irgendeinen Gott. Nós não o Was vemos, haben wir gelernt precisamos in de algum Ägypten? Deus. Also macht er irgendein Bildnis, Então schön aus Gold, das sieht fizeram toll uma aus. imagem de ouro Und que dann parecia muito beten wir bonita. das an. Então adoraram Sofort, isso. ihr Herz war Imediatamente noch seu voll coração mit ainda all estava diesen cheio Dingen. de todas essas Und leider haben coisas. wir auch das Problem. Infelizmente, também temos o Petrus problema. sagt, ja, passt euch nicht Pedro diz wie que früher você in não eurer está se Unwissenheit conformando com os den Begierden desejos an. como antes fazia. Leider Mas, haben wir so einen infelizmente, Zustand, temos wir tal kennen condição. unseren Gott Sabemos pouco sobre o wenig. nosso Deus. É So assim que fangen wir alle todos an. nós Wir müssen ihn começamos. Temos que kennenlernen. conhecê-lo, Seine Natur, conhecendo sein sua Leben wieder natureza, sua kennenlernen. vida. Mais e Wir sind sehr mais, geprägt von Dingen, somos die muito einfach influenciados por nicht von ihm coisas sind. que simplesmente não são Und dann in dele. Unwissenheit Então, denken por wir, das ist halt ignorância, normal. So ist pensamos man que isso é halt, so macht normal. man É das. assim que Ja? você é. Und E wir leben in vivemos em manchen alguns desejos Begierden, dos quais von Deus denen quer nos Gott uns libertar. Ele freien diz will. que você deveria ser Er sagt, santo. ihr O que é sollt sagrado, heilig então? sein. O que é santo? O que é Was ser ist denn santo? heilig? Difícil dizer. Schwer zu Existem Wir haben viele também Vorstellungen muitas über ideias Heiligsein, sobre a weil santidade, porque o homem der caído não conhece a gefallene Mensch santidade. Heiligsein nicht kennt. Não precisamos de muitas Braucht nicht viele apresentações. Vorstellungen. Der Herr O sagt, Senhor ich bin diz heilig. que sou santo. No final Letztendlich das ist es so, wie contas, é o que ist. ele é. Temos que conhecê-lo. Wir müssen ihn kennenlernen. É Und das, como wie ele er é ist, das santo. ist Isso heilig. deveria nos preencher. Sua Das soll vida é uns sagrada. erfüllen. E ele Sein diz: Leben torne-se ist heilig. santo no domingo de manhã, Und quando for a ja, reunião. er sagt, werdet heilig am Sonntagmorgen, wenn ihr in Ó, die Versammlung torne-se geht. santo em todo o seu estilo de vida. Genau, immer wenn ihr in die Gemeinde Sempre que geht, você for à versammelt euch dann, seid igreja, heilig. vá a uma reunião e vá numa reunião, seja santo. Aber er sagt, heilig Mas também in ele eurem diz que ganzen Wandel. seja santo em toda a sua Deshalb war uns caminhada. das sehr wichtig, Por dieser isso foi muito Titel. Wir importante wollten para irgendwie nós das esse Wort Wandel título. drin haben. Queríamos de alguma forma Es que a geht um unseren palavra ganzen mudasse. É Lebensvollzug. sobre a nossa, nosso Es geht desejo. wirklich nicht nur Na verdade, não um se die trata apenas da Konferenz, conferência, mas na verdade, Deus quer sondern alcançar tatsächlich, todo o nosso ser. Gott möchte E unser Ele pode ganzes fazer Sein isso, erreichen. Ele é Und er kann das, capaz er ist disso. dazu fähig. Isso às vezes Scheint uns parece manchmal tão so weit impossível so para unmöglich. nós, Doch, mas es realmente ist é wirklich possível. möglich. É claro que enquanto vivermos nessa Natürlich, carne, solange wir não in diesem seremos Fleisch isentos leben, de werden wir nicht pecado, sündlos sein. mas o Senhor pode Aber renovar der Herr todas as kann áreas do jeden nosso ser. Bereich unseres
influencia todas as áreas do nosso ser, e esse realmente deveria ser o nosso desejo. Diariamente, não importa qual seja a nossa situação de vida, diga ao Senhor: Senhor, santifica-me. E como que acontece essa santificação? Vamos voltar a 1 Pedro 1, versículo 2. Wenn ich zurückgehe in 1. Petrus 1, Vers 2. Ja, hier steht, nach der Vorkenntnis Gottes des Eleito segundo a Vaters presciência de Deus in Pai, der em Heiligung santificação durch do den Espírito. Geist. Halleluja. Aleluia. Wir haben durch den Geist Gottes Recebemos Leben vida bekommen. pelo Nichts Espírito de weniger. Deus. Wer Nada wohnt menos. in dir? Quem mora dentro de você, em In nós? uns. Wer wohnt Quem in dir? mora dentro de você? Ja, Gott selbst. Sim, o próprio Deus. Jesus. Durch den Geist Jesus, wohnt selber in Ele uns. mesmo vive em nós através do Espírito. Diesem Leben, Podemos confiar nesta vida que Ele nos deu através do Espírito. durch Isso und nos durch. santifica Gibt's doch auch den Vers completamente. in Existe também um versículo em 1 Tessalonicenses 5, Thessalonicher 5, versículo Vers 23. 23. Können wir auch lesen, ja. Vocês também podem ler Er juntos. selbst aber, O der mesmo Gott Deus da des paz vos Friedens, santifique em heilige tudo, euch e o vosso durch espírito, und durch. alma e corpo Und sejam euer conservados Geist, eure íntegros Seele e und euer Leib irrepreensíveis na vinda do mögen nosso Senhor vollständig, Jesus Cristo. ohne Tadel bewahrt werden, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und 24. Treu ist er, E no der 24, euch beruft. fiel é o que vos chama, Er o wird qual es também auch o fará. tun. Amen. Amém. Halleluja. Treu ist er, der euch beruft. Sim, esta é a Er verdadeira wird obra es de auch Deus para tun. nós, para nos Ja, das ist santificar, wirklich Gottes Werk santificar an uns, completamente. uns zu heiligen durch und durch. Es beginnt beim Geist, ja, Começa do espírito para a alma e no final, até mesmo todo o nosso corpo é completamente preservado para isso, ohne sem Tadel qualquer für ação. ihn. O Senhor não quer deixar nada de Da will der fora. Herr nichts auslassen. Und es ist gut, immer, ich muss sagen, immer wieder stellt man E natürlich é seinen bom que Mangel você fest. Ja, wir sempre haben ja auch heute pode schon dizer, sempre ein perceba a Zeugnis sua gehört. Und ich bin deficiência. froh auch über E solche também sou ehrlichen feliz com esses Zeugnisse. depoimentos honestos, pois Denn o der Herr Senhor will não quer keine hipocrisia. Heuchelei, Nada nichts falso que finjamos ser. Vorgespieltes, was wir vorgeben zu sein. É sempre bom ser Vor ihm real ist es immer diante gut, dele, echt zu seja sein. lá o que você Wie du for. bist, Mesmo com uma auch in deinem deficiência, Mangel você darfst pode du ir zu até ihm kommen. ele. Ja, Sim, nós haben wir lemos, gelesen. ele Er pode kann simpatizar com a mitfühlen nossa mit fraqueza. unserer Schwachheit. Er Ele gibt nos Hilfe. ajuda, ele Er heiligt. santifica, ele Komm zu vem ihm até. mit deinem é, Mangel. e- Ja, das ist Isso é gut. bom. Muitas vezes eu vou ao Ich komme Senhor oft com o zum meu Herrn mit meinem pecado. Mangel. Ou isso Beziehungsweise, também não das é ist tão auch nicht óbvio. so Quando sentimos selbstverständlich. essa Wenn wir diesen acusação, Mangel o acusador spüren, volta. E o kommt que ele auch diz? wiederum der Ankläger. Und was sagt er? Você não é digno, indigno. Você pode esquecer. Unwürdig. Reino de Kannst Deus e vergessen. glória. Olhe para Das você, hier, nada vai Reich acontecer. Gottes und Herrlichkeit und schau dich an, wird nichts. É assim que o diabo fala. Não é assim que o Espírito fala. O Espírito é um intercessor. Ele ajuda a nossa fraqueza. Er hilft unserer Schwachheit auf. Certamente, quando você não sabe orar, ele fica com gemidos inexprimíveis. Ele está sempre lá por nós. E com cada falta, com cada fraqueza, podemos chegar a ele e dizer: Senhor, eu te dou isto. Eu não quero ficar assim. Quero que você continue a me santificar. Eu acredito na sua vida, eu confio em ti. E isso é um processo. Ich vertraue dir. Und das ist ein Prozess. Das dauert an. Isso está em andamento. Pedro chama isso de salvação de nossas almas. O objetivo da nossa fé. Você tem que ter um objetivo em mente.
Nosso Es ist unser objetivo Ziel, é dass que der o Herr unsere Senhor Seele salve nossas errettet, almas, indem continuando a sie santificá-las tagtäglich dia após weiter dia. E heiligt. realmente Und não dieses vamos Ziel, perder lasst de es uns vista esse wirklich nicht objetivo. aus den Augen verlieren. Não importa Egal wie quanto lange der tempo Lauf dure a geht. corrida, não é uma Es ist kein corrida, Sprint. Ja, das stimmt. é uma corrida de longa Es ist ein distância. E precisamos de Langstreckenlauf. perseverança Und wir nisso. brauchen Ausdauer darin. Mas temos um Aber wir Deus haben de einen Gott perseverança der e Ausdauer encorajamento. und der Ele Ermutigung. também Auch lhe das dá bringt er isso dir, se você wenn não dir tiver Ausdauer fehlt. resistência. Sag ihm, Herr, ich brauche Diga a Ele, Ausdauer. Senhor, me ajude nesta Gibt dann noch den falta. müden Kraft, Depois também dá der força a quem eigentlich está schon gar cansado e nicht não mehr laufen consegue kann. mais Plötzlich andar. merkst du, De repente você percebe gibt mir que Ele Kraft. está te dando força. Ich habe einen Gott der Oh, Ausdauer. eu tenho um Deus de Wirklich, das habe ich perseverança. erlebt. War Realmente schon eu manchmal an experimentei Punkten, habe ich isso. gesagt, nee, Houve wird momentos em nichts, que eu wird disse, nichts. não vai Und funcionar. dann habe ich es dem Herrn Então eu gebracht. levei isso ao Senhor e Ele me Er encorajou. hat mir ermutigt. Realmente me deu um Wirklich, salto er na hat mir Verse palavra. gegeben, Ele die Worte haben apenas mich einfach me ermutigt. encorajava. Und Eu ich consegui konnte continuar weiterlaufen. correndo e até hoje eu corro e Und bis corremos heute laufe juntos. ich und wir Os laufen irmãos também gemeinsam. são um grande Auch die incentivo. Geschwister sind eine große Ermutigung. Além Immer disso, wieder ermutigt es os mich, irmãos e mit irmãs den são um grande Heiligen incentivo. zusammenzukommen. Eles nos encorajam Deshalb muitas genieße ich vezes diese a me reunir Konferenz. com os santos. Ich habe vor dieser Portanto, Konferenz estou aproveitando cada gesagt, conferência. ich habe es Antes nie desta bereut, conferência, eu disse ao dass wir auf Senhor, eine Konferenz nunca me gegangen arrependi sind. de Ich habe es ter nie ido a uma bereut. conferência Es nenhuma war vez. immer Ermutigung. Es hat Sempre mich foi immer um incentivo gestärkt. para mim. Isso sempre me fortaleceu. Lobe den Herrn, dass wir Louvado hier seja o zusammen Senhor por sind, um estarmos aqui juntos weiter para uns danach continuar e auszustrecken. estender a nossa comunhão. Ja, Heiligung durch den Sim, Geist. Und santificação dann pelo Espírito. sagt er E aí hier, ele und das fala fand que ich o que auch também interessant, achei interessante sobre zum obediência Gehorsam. Ja, é uma es ist santificação à eine obediência. Heiligung zum E por que essa Gehorsam. obediência é necessária? Und wozu braucht es diesen Gehorsam? Você se lembra de a última reunião da conferência de Erinnert primavera? ihr euch an die letzte Versammlung der Frühjahrskonferenz? Se isso ajuda você, então bem Wenn es euch nicht compartilhar war, esse hatte ich ponto sobre auch mit obediência Zeit über diesen Punkt. Gehorsam. para o reino de Das Deus. für Vemos das nas Reich Escrituras que Gottes Deus sehen wir, dass precisa wir de brauchen Gott obediência. Gehorsam. Ja. Como Ele pode nos Wie deixar kann herdar er o seu uns sein reino Reich se erben fizermos lassen, algo wenn wir was ganz completamente anderes diferente machen, do als que Ele was er deseja? will? Ja. Como será o Wie wird reino se dieses não Reich sein, estivermos sob o governo de Deus? wenn wir nicht unter Gottes Herrschaft sind? Este império, esse reino Dieses será Reich uma wird ein Chaos bagunça. sein. E ele só Also, pode confiá-lo a er um kann es nur povo que einem também Volk lhe obedeça. anvertrauen, das auch Este reino seinem eins ist mit é um com a sua seinem Willen. vontade. Also das ist eigentlich ganz Então, isso klar. está bem claro. Und Um in dem versículo Zusammenhang que hat realmente mich falou auch eine comigo Versstelle sehr em angesprochen Êxodo 19, in 2. versículos 5 e Mose, 6. Kapitel 20, 19, Entschuldigung. 2. Mose 19, Êxodo Vers 19, 5 versículo 5 und Vers 6. e versículo 6. Wir können eigentlich schon 4 beginnen. Na 2. verdade, Mose podemos 19, começar com ab Vers 4 4. bis Vers 6. Êxodo 19, versículo 4 ao 6. Ihr habt gesehen, was ich den Tendes Ägyptern visto o que angetan fiz aos und egípcios, wie ich como vos euch auf levei sobre mageren asas de Flügeln águia getragen e vos cheguei a und mim. euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn Agora, ihr pois, willig auf se meine diligentemente Stimme hören ouvirdes a minha und voz meinen Bund e halten guardardes a werdet, minha aliança, dann sollt então ihr aus sereis allen a minha Völkern mein propriedade Eigentum peculiar sein. dentre Denn todos os mir povos, gehört die porque ganze toda a Erde. terra é minha. Und ihr sollt mir ein Königreich Vós me von sereis reino Priestern de und sacerdotes e eine nação heilige santa. Nation sein. São essas as Das palavras sind die que Worte, falarás die aos du filhos zu de den Israel. Söhnen Israel reden sollst. Amen. Amém. Mich berührt das, denn hier spricht Estou muito Gott feliz que wirklich von você seinem Herzen. Man viu merkt, isso. er hat das Volk Aqui você rausgerettet aus percebe que ele Ägypten. Das salvou war o nicht povo do einfach. Egito.
Das Volk wollte teilweise gar nicht mehr. Algumas pessoas não queriam mais. Sempre foi difícil para eles obedecer e seguir a Deus. Gott zu gehorchen, zu folgen, schon bis dahin Mesmo war assim, não foi fácil, einfach, aber mas Gott Deus hat os sie guiou e geführt os trouxe para und si sie mesmo. zu sich gebracht. Nicht irgendwohin, er wollte sie auch nicht nur Em in ein nenhum gutes Land lugar, bringen. Das ele gibt den auch. também, Er hat sie ele zu simplesmente não sich queria gebracht. trazê-los para uma boa terra. Ich habe Ele euch os trouxe para zu si. mir gebracht. Eu trouxe você Gott para mim wünscht mesmo, ele sich ein Volk disse. für sich. Deus está desejando um povo para Das si. Volk Israel damals O povo war de dafür Israel erwählt daquela época und foi esse heute, ja, povo. sind wir dafür E bestimmt. hoje estamos destinados a Genau diese isso. Stelle Pedro cita essa zitiert mesma passagem na Petrus sua carta no in seinem capítulo Brief, 2. ja, in Kapitel 2. 1. Petrus 2 Em sagt 1 er Pedro das 2 ele diz para zu nós, uns, den auserwählten Fremdlingen. Halleluja. 1. Petrus 1 2, Vers Pedro 9. 2, versículo 9 Ihr diz: aber seid ein Vós, porém, auserwähltes sois Geschlecht, raça eleita, eine sacerdócio königliche real, Priesterschaft, eine nação heilige santa, Nation, ein povo de Volk zum propriedade Eigentum, exclusiva de damit Deus, ihr die a Tugenden fim de dessen proclamardes verkündigt, as virtudes der euch daquele que vos berufen hat chamou das aus der trevas para a Finsternis sua in maravilhosa sein luz. wunderbares Licht. Die ihr einst kein Volk wart, Vocês que antes não jetzt eram aber povo, Gottes agora Volk são seid, povo de die Deus, ihr keine que não receberam Barmherzigkeit erlangt misericórdia, mas hattet, agora receberam jetzt aber misericórdia. Barmherzigkeit erlangt habt. Lobt den Herrn. Oh, louvado seja o Senhor. Zu uns heute. Isso Er realmente sagt, fala die conosco ihr hoje. einst kein Ele Volk diz wart, que vocês que jetzt antes aber não Gottes eram Volk um seid. povo, mas agora são Das heißt, povo er de spricht das Deus. nicht nur Isso zu significa den que não Juden, fala apenas aos er judeus. spricht das zu Ele fala allen, isso a todos os que o die Senhor der Herr escolheu, heute erwählt a hat, quem nasceu de ja, die novo. er von neuem geboren hat. Wir gehören, Nós das ist für uns pertencemos, heute. isso aí é para Und das nós wird noch hoje. deutlicher, wenn man E isso fica ainda mais Buch claro se você Offenbarung olhar o schaut. livro de Ganz Apocalipse, kurz, bem Offenbarung resumidamente. 5, Apocalipse 5, versículos Vers 9 e 9 und 11 10 dizem: kommt es auch nochmal. E entoavam um Und sie novo singen ein cântico, neues Lied und dizendo: sagen, Du Digno bist és de würdig, die tomar o livro Schriftrollen e de zu abrir-lhe nehmen os und ihre selos, Siegel zu porque öffnen, fostes mortos denn com du teu bist sangue geschlachtet e compraste und para hast mit Deus deinem Blut os Menschen que für Gott procedem de erkauft, toda aus tribo, jedem língua, Stamm und povo e jeder nação. Sprache und jedem Volk und allen Nationen und hast sie unserem Gott E para o zu einem nosso Deus os Königreich und constituíste zu reino Priestern e gemacht, sacerdotes, und sie e werden reinarão herrschen sobre a auf terra. Erden. Halleluja. Aleluia. Gott hält an seinem Plan fest. Deus segue o seu plano. Das war seine Absicht mit seinem Essa foi a Volk sua von Anfang intenção an. para o seu povo desde o Als er sein começo. Volk gerufen hat, hat er Quando ele chamou sofort seu ihnen povo, ele dieses imediatamente Anliegen lhes gezeigt. mostrou esse propósito. Aber es hatte auch eine Mas Bedingung. também tinha uma Der Herr condição. sagt, ich O komme Senhor nochmal zurück diz: zu 2. Mose Volto, 19, Vers 5, wo er vamos sagt, voltar novamente und nun, em Êxodo wenn ihr 19. willig auf meine Stimme hören Agora, und pois, meinen se Bund diligentemente halten ouvirdes a werdet. minha voz e Da ist guardardes a ein minha Wenn darin. aliança. Es gibt eine Bedingung. Veja que tem um se, é uma Wenn ihr condição. willig Se você auf meine estiver Stimme disposto a hören ouvir a und minha meinen voz Bund e halten guardar werdet. minha aliança. Mich hat auch berührt, Eu er também sagt fiquei nicht nur, emocionado. wenn Ele ihr não meine Stimme diz hören und meinen apenas se Bund halten você werdet. ouvir a minha Er voz. sucht diese Ele está Willigkeit. procurando Ja? por uma Einen disposição, Gehorsam uma aus obediência por livre arbítrio. Freiwilligkeit. Ja? Nicht ein Não é algo erzwungener Gehorsam. forçado. Gott Deus não zwingt nos uns força a nicht, obedecê-lo. ihm zu gehorchen. Er Ele hat auch sein também Volk Israel não nicht forçou o seu gezwungen. povo de Israel. Oft sind sie Muitas abgeirrt. vezes eles hat Gott nicht se sofort desviaram. Então ihnen Deus Blitze und lhe Donner geschickt. enviou, não Boah, enviou jetzt hört man die relâmpagos, Stimme trovões vom Himmel, imediatamente. ihr müsst mir gehorchen, Agora das vem müsst uma ihr voz do machen. céu, você deve Er hat sie obedecer. Gott lässt Deus vieles zu. permite muitas Wir coisas. können ihm auch nicht gehorchen. Também não podemos Was anderes obedecê-lo e fazer a Oft outra spricht der Herr coisa. und du machst Muitas es halt vezes o nicht. Senhor fala e você simplesmente não faz. Der Herr will nicht Mas nur o ein Senhor não Volk, quer das apenas um povo erzwungen que o siga folgt. forçadamente. Und jedes Mal kommt wieder E der toda vez Donner, que wenn du es você não nicht faz machst. isso, o trovão Macht der Herr das? volta. Nein. O Senhor faz isso? Não.
lässt dich gehen. Ele deixa Lässt você uns ir. vieles tun. Aber Mas lob den Herrn, es louvado gibt auch seja o manche Senhor. Umstände, dass wir Também dann existem merken, algumas oh, circunstâncias que nos fazem irgendwie, was perceber: fehlt mir? Irgendwie ah, komme ich in estou Tod, errando em alguma irgendwie coisa. De bin ich alguma jetzt in maneira einen eu vou schlechten morrer. Zustand geraten. De Er will uns ja alguma schon maneira eu zu estou sich mal ziehen, aber agora. was ihm am wichtigsten ist, diese Mas o Willigkeit. que é mais importante para ele é essa Und das vontade. wird auch noch E isso fica ainda deutlicher, mais claro wenn wir se nochmal den pegarmos Vers novamente o nehmen aus Johannes versículo 14. de João 14. Johannes 14, Vers Em João 23 und 14, versículo 24. 23 e 24. Jesus antwortete und sprach zu Respondeu ihm: Jesus: Se Wenn alguém jemand me mich ama, liebt, guardará minha so wird er palavra, mein Wort e meu halten. Pai o Und amará. mein Vater wird E ihn viremos lieben, para und ele wir e werden zu ihm faremos nele kommen und morada. Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, Quem não me hält ama, mein Wort não nicht. guarda as minhas palavras. E a Ja, palavra que estás ouvindo não é der Herr minha, weiß, mas do der Pai que einzige enviou. Weg, ihm wirklich zu O Senhor sabe gehorchen, que a ist, única maneira de wenn wir ihn obedecê-lo noch lieben. verdadeiramente é se o amarmos de Und das ist volta. auch diesen E é Gehorsam, den também er essa möchte. obediência que ele deseja. Nicht einfach nur, weil du Não es apenas halt porque musst, você weil precisa, du gezwungen porque bist, in você die é Versammlung forçado zu a ir à gehen, gehst du reunião. halt. Vielleicht gab es eine Zeit, Talvez da war tenha es so, havido um weiß ich nicht, tempo em aus que foi deinem assim. Não Privatleben, sei se foi dass du assim com gezwungen você. warst. Se você foi Aber so ist es für forçado. Gott nicht Mas não é bom para schön, Deus se wenn wir estamos alle hier todos sind, weil aqui wir von porque irgendjemand fomos gezwungen wurden. forçados por alguém. O Dann Senhor também diz que sagt der às Herr auch vezes mal, você também ihr könnt pode doch ir. gehen, also müsst ihr nicht, ja. Er sagt, Ele wer mir diz: quem nachfolgen will, quiser me seguir, ja, es geht immer um eine Freiwilligkeit. sim, é algo sempre Und voluntário. das hängt auch mit Isso Liebe também está zusammen. relacionado Wenn ao du den amor. Herrn Se liebst, você ama o Senhor, então dirá: Amém, dann wirst Senhor, du eu sagen, escolho Amen, você. Herr, ich wähle dich. Ja. Sim, às vezes não é tão fácil tomar Und essa decisão. ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen. Wir hatten vor kurzem Recentemente in falamos der na Gemeinde in Aalen igreja über de Allen sobre as die testemunhas da fé em Hebreus Glaubenszeugen 11. in Hebräer 11 gesprochen. Und da E hat foi uns der aí que Mose Moisés beeindruckt. nos Ja? impressionou. Der Mose Moisés war estava wirklich realmente in em uma einem condição confortável, pois não poderia komfortablen estar Zustand, wie du es damals nicht em mehr so época haben melhor. konntest. Ele teve Er o hatte luxo do den mundo como Luxus ninguém. der Welt gehabt, wie eigentlich kein anderer. Er war der Sohn Ele des era Pharaos, filho do ja, also faraó, então é eigentlich realmente perfeito se você olhar de perfekt, uma ja, so wenn man es perspectiva weltlich mundana. betrachtet. Und dann sein Volk E então o seu povo versklavt, escravizado, espancado, geschlagen, completamente völlig unterdrückt. oprimido. Und was heißt es, Gott zu gehorchen? E o que Was significa hat es obedecer a bedeutet für ihn, Deus? O que significou para ele diesen deixar Luxus zu esse lassen? luxo? Und der Hebräerbrief schreibt, er hat die Em Hebreus Schmach escreve que ele Christi für considerou o größeren Reichtum vitupério gehalten. de Cristo Er sagt, como riquezas ich will doch maiores. lieber Ele diz Gottes que Willen tun, prefiro fazer a als vontade de meinen Deus do que Luxus ter haben. meu próprio luxo. Und hat es E gelassen deixou isso, a und sein sua Leben vida. danach war nicht mehr so E sua angenehm. So vida einen Luxus hat depois er nicht mehr mudou. Ele gehabt não tinha mais esse in luxo em seinem sua irdischen existência Dasein. terrena. Aber er ging mit Gott Mas ele andou com Deus e und er hat ihn experimentou erlebt e era und er war ein amigo Freund de Gottes. Deus. Und ich Eu glaube, não creio que ele er hat tenha sich nicht voltado para o zurückgesehnt nach Egito. Ägypten. Ele Er wusste, sabia er que hat das havia Bessere escolhido o erwählt. Senhor. Und E obedecer ao so Senhor assim dem nem Herrn zu sempre é gehorchen fácil. ist nicht immer einfach. Es kann auch Também pode oft acontecer que o prüft der Herr Senhor das auch, verifique ob du frequentemente bereit se bist, você está preparado para deixar ja, as coisas de für lado ihn por Dinge Ele. auch zu lassen. Damit prüft er, ob Dessa er forma, Nummer Ele eins ist. Eigentlich, wir haben darüber gesprochen, was ist prova eigentlich você. Liebe? Na verdade, falamos que o que exatamente é o Liebe amor? ist gar O nicht in amor erster não é Linie ein Gefühl, um sentimento, sondern mas o Liebe ist, amor was ist in deinem Leben é die Nummer qual é eins? o valor Das da ist sua eigentlich, vida. was du liebst. Na Und das, verdade, was isso é o den que você ersten ama. Platz in deinem O que Herzen tem o hat, ist primeiro das, lugar no was du coração é o que liebst. você ama. Ja. Was wirklich O in que é deinem Leben die realmente Nummer o eins valor ist. em sua vida. Ja. Porque Und este ja, diesen lugar Platz deve gebührt dem pertencer ao Herrn. Senhor.
Und wenn er die Nummer E se 1 ele ist, for o dann número werden wir ihm auch nós gehorchen. também obedeceremos. Selbst wenn es nicht immer Mesmo sofort que nem klappt, sempre irgendwann wird funcione dein de Herz sagen, imediato, doch, em ich algum will den momento Herrn seu nehmen. coração dirá: sim, Ich will quero o seinen Weg Senhor. gehen. Eu quero Und seguir o das seu caminho. ist wunderbar. E isso é Amen. Das wirkt maravilhoso. er in uns. Amém. Isso é o que ele opera em nós. Herr Jesus, Senhor ich glaube, ich Jesus. muss mich ein bisschen beeilen hier. Acho que preciso acelerar aqui. Oh Herr, ja, Oh, wir sind Senhor. berufen zum Sim, Gehorsam, somos chamados à zur obediência Besprengung mit dem e Blut à Christi. aspersão do Halleluja, sangue de das ist Cristo. auch Aleluia. wunderbar. Eigentlich, was wir schon hatten. Isso é também o que Der tínhamos. Herr O hat Senhor uns também auch nos deu seu sein Blut sangue. gegeben. Dazu sind wir auch Também berufen, somos dass wir chamados a immer den fazer freien isso Weg para haben, que vorwärts tenhamos zu sempre kommen. o caminho claro para seguir em Lob den frente. Herrn. Ja, und Louvado seja o dann Senhor. sagt er, Gnade und E então Friede diga sei que euch graça e vermehrt. paz sejam Halleluja. multiplicadas. Gnade und Friede, das Graça e brauchen wir. paz. É isso que precisamos. Und dann gehe ich weiter zu Vers 3. Então, Ja? no versículo 3, Gesegnet sei der Gott und Vater bendito unseres Deus e Herrn Pai de Jesus nosso Senhor Christus, Jesus Cristo, der uns nach seiner que segundo a großen sua muita Barmherzigkeit, misericórdia, ja, ist wirklich eine große sim, realmente uma Barmherzigkeit. grande Wir misericórdia. waren Não nichts, éramos nada, dass er uns zu e o seinem fato de ele nos fazer seus filhos é uma gemacht hat. grande Also das ist misericórdia. große Barmherzigkeit. Er hat uns Ele nos wiedergeboren regenerou para zu uma einer viva lebendigen Hoffnung durch die esperança, Auferstehung Jesu mediante a Christi aus den ressurreição Toten, do Senhor Jesus zu Cristo einem unvergänglichen dentre os und mortos, unbefleckten und unverwelklichen para uma Erbe, herança das incorruptível, aufbewahrt wird sem in mácula, den imarcessível, Himmeln für reservada no euch. céu para vós outros. Das hat mich wirklich hier Isso sehr realmente angesprochen. me Wir sind tocou. Renascemos em uma viva esperança. zu einer lebendigen Hoffnung. Also wir haben eine Portanto, temos uma lebendige esperança Hoffnung. Was ist viva. diese lebendige O que é Hoffnung, essa esperança viva que você die du tem? hast? Was ist deine lebendige Qual é a Hoffnung? sua esperança Michael. viva? Halleluja. Christus in mir, Cristo em mim, die Hoffnung der a Herrlichkeit. esperança da glória. Wer es nachlesen will, Se quiser ler aqui, 1. Kolosser 1 1, Colossenses, Vers versículo 27. 1, 27. Das ist unsere Hoffnung. Ja, sonst Essa é hätten a wir nossa wirklich keine esperança. Hoffnung. Caso contrário, não teríamos Ja, esperança. der Petrus, der schreibt das Sim, so Pedro ele stark, escreve isso ne, com auch muita força. Nós estamos. Vou abordar isso brevemente em 1 Pedro 5, versículo 10. Ele diz: Vers, ja, 10 sagt er, Ora, o Deus de toda graça, der Gott que em aber Cristo aller vos Gnade, chamou der à euch sua berufen eterna hat in glória. seine ewige Herrlichkeit in Christus, ja, hat uns in Ele seine nos chamou Herrlichkeit para a sua berufen. glória. Und in Kapitel No 2, capítulo Vers, 2, versículo 2 Pedro 1, Vers 3, 1, sagt versículo 3, ele er hat diz: uns berufen zu seiner Ele diz que eigenen nos chamou para a Herrlichkeit sua und Tugend. própria glória e Ja. virtude. Das ist, Sim. wie können wir die Como Hoffnung podemos haben, das ter zu alguma erlangen? esperança de conseguir isso? Durch Christus in uns. Através de Cristo em nós. Wirklich Verdadeiramente temos uma viva esperança da glória. was wir auch schon kurz Nós também já angesprochen haben. mencionamos brevemente Und dann sagt que ele er não aber nicht nur eine diz que é lebendige apenas Hoffnung, uma er viva erwähnt esperança, mas que é uma esperança incorruptível, sem mácula e und imarcessível, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt reservada wird nos céus in den para Himmeln vós für outros. euch. Ja, Sim, und esse dieses legado Erbe, das ist mir auch também sehr se tornou wichtig muito geworden. importante para Ja. mim. Gott möchte, dass wir erben sollen. Deus quer que herdemos. Wir haben gesehen, wir sind, er Vimos besitzt que Ele é dono alles, de ihm gehört tudo, die ganze Erbe, toda a terra lhe wir sollen sie pertence erben. e nós devemos herdá-la. Aber es ist nicht automatisch, Mas não é dass automático que a herdamos. ja. Und Sim, in nesse dem contexto, Zusammenhang möchte ich mit euch die gostaria de Stelle ler com lesen vocês a aus passagem de Hebreus Hebräer, capítulo Kapitel 12. 12. Hebräer 12, Vers 4. Hebreus 12, versículo 4 a 8. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação de como filho
die zu euch redet als zu discorre Söhnen. convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber Mas ohne estáis sem Züchtigung, correção während de que sie todos alle se têm tornado teilhaftig geworden participantes, sind, logo dann sois seid ihr bastardos Bastarde e não und filhos. nicht Söhne. Herr Jesus. Ó Senhor Jesus. Gerade der Vers O 8 versículo 8 em ist in dem particular é Zusammenhang significativo bedeutungsvoll. nesse contexto. Hier Diz aqui que steht se ja, não experimentarmos wenn wir este nicht castigo do diese Senhor, Züchtigung seremos des Herrn bastardos e erfahren, não filhos. sind wir Bastarde und nicht Söhne. Dieses Wort Essa palavra bastardo Bastard kennt man heute gar nicht não mehr so é in dem mais eigentlichen conhecida em seu Sinne. verdadeiro sentido hoje. Es war früher Costumava ein ser uma Wort, palavra was que einen significava sozialen status Stand social. bezeichnet hat. Und das E kam isso aus veio der da Zeit, época wo em es die que havia Adeligen gab. nobreza. Ja. Und E os die bastardos eram Bastarde, filhos de das waren nobres que não Kinder von tinham direito Adligen, de herança. die kein Erbrecht hatten. Sie waren Eles não nicht tinham direito erbberechtigt. a herdar. Sie waren Kinder Eles eram von filhos dem do König rei ou oder dem governante, Herrscher, mas não tinham aber permissão sie para durften herdar. nicht erben. Ja. Und das ist E eine esse é um starke forte Warnung. aviso. Aber ich finde, das Mas zeigt acho es que auch isso sehr deutlich. mostra muito Es gibt claramente. viele Existem Verse in der muitos Schrift, die versículos nas sind eine Escrituras que starke são um Warnung, forte aviso dass wir dieses para que Erbe não nicht verlieren. perquemos Ja. esta Ich habe herança. hier einige Verse aufgeschrieben unter Eu listei alguns 10:2, versículos aqui ja. abaixo Wenn wir fleischlich leben, a können wir respeito Gottes de Reich se nicht vivermos na erben. carne, não Im poderemos herdar o Korintherbrief, reino. in Epheser, in Galater Em Coríntios, wird em es Efésios e mehrmals Gálatas são listados diversas vezes aufgelistet, que existe tal advertência. dass es so eine Warnung gibt. Wir können dieses Reich Podemos Gottes perder este verpassen, dieses reino Erbe de verpassen. Deus, Ja. perder esta herança. Wir können auch gleich noch eine Stelle dazu lesen. Também podemos ler Aber outra hier wird auch passagem, deutlich mas in aqui diesen fica claro Versen, neste Hebräer versículo, em 12, Hebreus 12, das que isso bedeutet não nicht mehr, dass wir nicht significa mehr mais que Kinder não Gottes somos sind. mais filhos de Deus. Doch, Ai- wir haben immer noch diesen Ainda Vater. temos esse Unser Pai. Vater ist Nosso immer noch Pai der ainda é o König, Rei, o der governante, Herrscher, que dem die possui ganze toda a Erde terra. gehört. Mas se Aber não wenn wir nicht diese recebermos esse Behandlung erfahren, sind tratamento, wir Kinder, somos die filhos nicht que erben. não herdarão. Das É drückt dieses isso que Wort expressa essa Bastard palavra aus. bastardo. Ja, kommt aus dem Französischen. Dann haben wir nicht den Stand, E um erben zu então não können. temos o status de Und das poder soll uns nicht herdar. geschehen. Ja. Isso não deveria Hier müssen acontecer. wir auch Também temos nüchtern que estar sein. sóbrios Ja, und das aqui. betrifft, E isso ob wir afeta se erben oder herdarmos nicht. ou não. Isso Das afeta a betrifft nossa unseren mudança. Wandel. Jetzt lasst uns Agora vamos dazu talvez vielleicht ler outra gleich noch eine passagem Stelle de lesen Efésios aus 5. Epheser 5. Epheser 5, Vers 5 bis 7. Efésios 5, do 5 ao Ja, bis 8 können 8. wir sogar. Epheser 5, 5 bis 8. Denn dies erkennt und wisst ihr, dass Sabeis, kein pois que nenhum Unzüchtiger incontinente oder ou Unreiner impuro ou avarento, oder que é idólatra, Habgieriger tem ein herança no Götzendiener reino de ein Erbe Cristo e hat de in Deus. dem Reich Ninguém vos Christi engane com und palavras vãs, Gottes. porque por essas Niemand coisas soll vem a ira euch de mit Deus leeren sobre os Worten filhos da betrügen. Denn desobediência. dieser Dinge Portanto, willen não sejais kommt der Zorn participantes com Gottes eles, über pois die outrora Söhne eres des trevas, Ungehorsams. porém agora sois luz no Darum Senhor. seid nicht ihr Andai nun como filhos da luz. Denn einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Wandelt als Kinder des Lichts. Andem como filhos da luz. Ob wir das Reich erben oder nicht, Se herdaremos o reino ou não depende da nossa wie caminhada. wandeln wir? E como Als Kinder des caminhamos? Lichts
como filhos da oder luz ou als como filhos da Söhne des desobediência? Ungehorsams. Ja, es macht einen Unterschied. Das Sim, macht isso faz den diferença. Unterschied. Isso faz toda a Wenn der Herr diferença. kommt, Quando o wird Senhor ein neues vier, Zeitalter uma anbrechen. nova era surgirá. Wir wissen nicht genau, wann es ist, Não sabemos exatamente aber wenn man quando ein será, bisschen die Zeit beobachtet, mas se habe você ich den observar um Eindruck, pouco, es ist verá. nicht mehr so weit weg. Tenho a impressão de que não está Die tão Zeit longe. wird reifer, O tempo die está se Welt wird tornando reifer, sie wird mais verdorbener. curto, o mundo está se tornando mais Das macht es auch maduro. für uns nicht einfach. Isso também não facilita Ich para muss sagen, nós. ich habe Devo wirklich dizer que Gefühl sinto muito mit unseren pelos jungen nossos Leuten jovens de heute. hoje. Diese Welt, mit der sie konfrontiert Este sind, mundo ist que enfrenta é aggressiver mais als je agressivo do zuvor. que nunca. Das merkt auch die Welt O selbst. próprio mundo também percebe Wie isso. aggressiv die Jugend Como angegangen agressivamente a wird juventude é und abordada e mitgerissen arrastada wird para in so tantas viele Dinge. coisas. Es ist wirklich der Böse O maligno greift está nach chegando euch. até você. Ja, greift nach allen, aber Ele estende a mão para Jugend ist ihm todos, mas a am liebsten. juventude é a sua Weil favorita. das, was du in der O que você Jugend aprendeu em sua ergriffen hast, das juventude guia a leitet sua dein vida. Leben. Da schlägst du die Bahnen ein. É para lá que você vai. Aber der Herr möchte auch Mas unser o Herz Senhor gewinnen. também Er will quer auch ganhar dein os Herz nossos gewinnen. corações. Ele quer Lasst conquistar o euch seu nicht coração von dieser também. Welt verführen. Eu não tenho que seduzir Diese você deste Dinge mundo. hier, Essas coisas Unzucht, aqui, fornicação, Unreinheit, impureza, vocês es têm, ist so präsentiert wie têm se nie. apresentado como nunca antes. Die Welt will euch reinziehen in Unzucht. O mundo quer arrastar Ja. você para a Du musst fornicação. nur 2 Klicks machen, Você só 3 Klicks, precisa du bist in fazer der 2 cliques, 3 Unzucht. cliques, você já está Ja, fornicando. Du musst alle Zeit Você im tem Widerstand que sein. resistir o tempo todo. Du hast keine Pause. Você não Es tem ist schwer, dem folga. zu entfliehen. É difícil escapar Aber wir disso, müssen es lernen. mas Und temos wir que können aprender es isso. lernen. Lobt E den Herrn. podemos Der Herr aprender sagt isso. in Louvado seja o Senhor. O Senhor diz que há um versículo maravilhoso que é muito 1. encorajador. Johannes 4, Em 1 João Vers 4, 4. versículo 1. 4. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4. Können wir gerne noch zusammen lesen. Ihr seid aus Gott, Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Seid ihr aus Gott? Você é de Deus? Amém. Wir haben dieses Leben aus Gott. Temos esta vida de Deus e ela vence o mundo. Der die Welt überwunden Aquele hat, que venceu o lebt in mundo uns, vive em in nós. mir. Ele vive em mim. Manchmal scheint es kaum Às vezes parece quase möglich zu impossível sein, dem zu resistir. widerstehen. Dann glaube, Então acredite, Herr, Senhor, du lebst in mir. você vive em Und mim. du hast die Welt E überwunden. você venceu o Du mundo. bist in allem versucht Você foi worden, tentado em doch todas as ohne coisas, Sünde. mas sem Auch pecado. diese Versuchung, Herr, Até esta will ich tentação, überwinden. Senhor, através de Ich ti will eu das Reich supero. haben. Eu Ich quero will es herdar o nicht reino. verpassen. Eu não quero perder Ich isso. möchte, dass der Quero Herr que o mich heilt. Senhor me santifique. Ja, lass uns da wirklich Sim, vamos ausgerichtet estar sein. realmente alinhados Mehr aí. denn je. Mais do que In nunca. dieser Zeit, wir Neste brauchen momento diese precisamos Haltung desta, mehr denn desta je. atitude mais do que nunca. Tagtäglich, in jeder Situation, Precisamos em brauchen wir todas eine as Ausrichtung. situações Herr, ich will dein Reich dizer: quero, Ich will Senhor, nicht quero am herdar Ende seu ein reino. Bastard Não quero acabar sein, sendo um bastardo que não ganha nada. der dafür Quem foi berufen chamado war, para fazer aber leer isso, ausgeht. mas sai de Bin mãos ich nicht. vazias. Ich will Eu dieses quero Reich possuir besitzen. este reino. Dafür sind É wir para bestimmt. isso que fomos Und criados. deshalb sagt der Petrus im 2. Brief, E é por isso que Pedro diz na darum segunda carta tut umso que sejamos, mehr para que sejamos Fleiß. diligentes. Das ist ein Fleiß. Isso é um trabalho árduo. Não vem automaticamente. Mesmo que você seja chamado para isso, Erwählt bist. você é escolhido, mas Aber ele sagt, diz: macht eure certifique-se Berufung und de sua Erwählung vocação e eleição. dass ihr nicht strauchelt. Que você não tropece, que sua entrada no reino eterno do Senhor seja abundantemente concedida a Das você. wünschen wir. É isso que desejamos. Você também deseja isso? Ja, das möge der Herr Amém. das in unser Escreva, Herz Senhor, schreiben. isso em nossos Amen. corações. Amém.